Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, paz e graça, sejam bem-vindos à live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai, eis-nos aqui, para a glória do Teu nome, pelo Teu poder, pela Tua força, por Ti, para Ti, em Ti, por meio de Ti, através de Ti. Obrigado porque Tu és fiel, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em Ti estamos submersos e de Ti bebemos, um mesmo Espírito. Obrigado, Pai, pelas palavras de vida, palavras de cura, de restauração, pelos Teus milagres, sinais e maravilhas que acompanham nós que cremos em Ti, em Tua palavra, na Tua fidelidade, na Tua fé, na Tua força. Opera em nós, em cada um de nós, o querer e o realizar. Leva cativo, Pai, todos os pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Dissipa toda a divisão mental para que possamos receber plenamente de Ti e não deixemos ser roubados daquilo que o Senhor mesmo reservou. Pai, que possamos receber, viver cada vez mais das Tuas riquezas em nossas vidas, conhecendo toda a esperança para a qual o Senhor nos chamou. Cada parte dela, esperança essa que é Cristo em nós. A Tua glória reservada para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos firma em toda a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus. Cada parte dessa grandeza extraordinária, maravilhosa e perfeita, boa e agradável, porque Tu és bom e agradável, santo e inigualável, justo juiz, eterno, o Salvador, nossa bandeira, o nosso Senhor, Senhor dos exércitos, o nosso general, o nosso bom pastor, a porta das ovelhas. Nós somos Tuas ovelhas, a vida e a ressurreição. Obrigado, Pai, porque és fiel em todo tempo. Amém. E da Tua fidelidade o Senhor partilha para nós também da fé. Fé não apenas como fruto, mas também como dom. Eis-nos aqui, aumenta a nossa fé. Eis-nos aqui, firma-nos na certeza da salvação. Ensina-nos sobre a Tua justiça, pela verdade da Tua palavra, em toda a verdade, Espírito Santo, Espírito da verdade. Amém. Que possamos andar conforme as boas obras que o Senhor estabeleceu. Amém, Jesus querido, Senhor. Cada um conforme o que já recebeu, sem ansiedade, suave e leve, porque Amém. Tu és assim é, em espírito e em verdade, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é espírito e vida. Então vivamos aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para cada tempo, para cada um de nós, sem ansiarmos por algo que não é para agora, mas recebendo aquilo que o Senhor já reservou para agora, a 30, 60 e assim por um, e frutificando nessas coisas, de glória em glória. Avancemos, em nome de Jesus, voemos todos nós como águia, em Tua palavra, Pai. Amém. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Boa noite, gente. Paz e Sejam graça do Senhor bem-vindos. Jesus, amados. A Cleusa voltou. Cleusa, É, aquela moça. de graça, recebi de graça, Deus. Boa noite, Adélcio, Cleide, Cleusa, a Laércio. quem você nos acusa de pedir dinheiro? A quem nós pedimos dinheiro? Nós pedimos dinheiro a você, querida. Você tá aqui porque você deu alguma coisa a gente ou você só tem vindo tacar pedra? E ainda assim você tá aqui. A gente nem te bloqueou ainda, não é? E por amor do Espírito Santo é continuamente atraída. Exatamente. Quando foi que pedimos dinheiro a você ou a qualquer outra pessoa? Prove. Caso contrário, você está acusando falsamente, não é? Perjúrio. Isso é crime. E ainda em rede pública. E gravado. Por favor, contenha-se. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. Cleide, Laércio, Adélcio, já chegaram. Amém, amém. Sejam bem-vindos. Boa noite, amados do Senhor, nossos amados do Pai. O último Adão é muito superior ao primeiro. Oi, Adélcio. É de todos os dias. Ela vem todos os dias. É incrível. E agora ela tá nos acusando de, enfim, pegar o dinheiro dela, né? Ai. Amém.
Amém, amém. Então vamos continuar aprendendo, Aleluia, né? Senhor Até Jesus. ela vai aprender também. Não é? Amém. Não tem barreiras para o Senhor. Na verdade, não tem muro que seja maior e mais forte do que o poder do Espírito Santo. Nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Quando vem nos atacando, vem com mentiras, não é, que não podem sustentar. Então, glória a Deus por isso. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, do 7 ao 9, pela NVI. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, aqui a gente está fazendo um contraste, né, entre o primeiro Adão e o último Adão. Entre o homem, o Adão terreno, né, o homem terreno, e o homem celestial. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, enquanto... Oi, Stephanie, seja bem-vinda, meu amor. Seja muito bem-vinda. Stephanie. Boa noite. Enquanto o primeiro homem, né, o primeiro Adão, o homem terreno, ele estava no meio da abundância, né, num jardim. Éden significa prazer. Né, entre os significados, né, é prazer. Então, veja, ele estava ali, não é, num lugar que nada lhe faltava, pelo contrário, né? Feliz sábado. Pois ainda é sexta, né? Boa noite, Raimundo. Boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Silmar. Boa noite. E muito obrigada mais uma vez. Boa noite, Silmar. Paz e graça. Já chegou com o coração, fofura. Então veja, gente, lá no jardim, né, tinha todas as árvores agradáveis, né? Árvores lindas. Cadê? Plantar no jardim no Éden árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, não é? Enquanto Jesus, olha só, o último Adão, né, o homem, o segundo homem, o celestial, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o deserto é o contrário do paraíso, não é? O deserto é a ausência de tudo aquilo que é bom, de qualquer coisa que dê alento, que dê vigor, não é? É a carência, é a ausência. Então veja, assim que Jesus foi batizado, né, que ele recebeu o selo ali de Deus para começar o seu ministério, né, ele, veja, nascido de Deus ele já era. Veja, ele já era nascido de Deus. Então o selo, né, que ele recebeu ali era a comprovação legítima diante de todos, não é? Ali dos israelitas, ele precisava vir do seu povo, né, do povo judeu, não é? Para que ele fosse revelado para o povo, ali em Israel, né, para todos os homens. Então, especialmente, né, primeiramente para os israelitas, os judeus. E quem veio fazendo isso, não é, foi o João Batista. Né? João Batista veio anunciando, né, a vinda do nosso Senhor, a vinda do Salvador. A vinda do Salvador ao mundo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, do 1 ao 4. Uma comparação entre a figura e a verdadeira substância. Você pode ler, Vini, por favor, Romanos 5,14. Boa noite, John. Seja bem-vindo. Em Romanos 5,14, não é? Está escrito que Adão é a figura, não é? Um tipo de Cristo, não é?
Cristo é a substância, Cristo é a realidade. Hoje nós estamos lendo aqui Mateus 4, do 1 ao 4, e agora nós vamos ler Romanos 5, 14. Tá bom? Se você quiser ouvir da palavra de Deus, John, esteja à vontade, tá bom? versão NVI. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então veja, a morte reinou. O que reina, né? Aquele que domina, não é? A morte reinou porque desde Adão até Moisés. Por quê? Porque veja, todos pecaram. E o pecado é o que leva à morte. O pecado é o aguilhão da morte. Obrigada, John. Que Deus te abençoe. O pecado é o aguilhão da morte. Então, o que é o aguilhão? É aquilo que conduz, não é? É aquilo que vai levando, que vai enredando, que vai impelindo até determinado lugar, não é? Até que as pessoas morressem. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele diz assim, uma comparação, né? No caso aqui do devocional, uma comparação entre a figura e a verdadeira substância. Então, o primeiro Adão é a figura e a verdadeira substância é Cristo Jesus. Obrigada, Stephanie, que Deus te abençoe. Ou o primeiro Adão e o último Jesus Cristo. O primeiro estava num jardim que é exatamente o oposto do deserto e estava suprido de tudo o que necessitava, em abundância. O Adão natural não pode sequer alegar motivo de solidão, pois estava em companhia da sua mulher, que era literalmente parte dele. Já o Adão celestial não tinha ninguém por companhia, como dizem, nenhuma alma viva, a não ser o próprio Espírito. Ao primeiro Adão, Deus advertiu. E o Senhor Deus ordenou ao homem, como está escrito em Gênesis 2, do 16 ao 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, não é? Veja, coma livremente. Ele tinha liberdade de comer de qualquer árvore do jardim. Qualquer árvore do jardim. Porém, todavia, entretanto, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Veja, Deus advertiu, Deus disse, não é? Que de todas as árvores que ele deveria comer, não é? Só tinha uma que ele não deveria. Por quê? Porque naquela semente, né, que tinha gerado aquela árvore, aquele fruto, havia morte. Não é que eles fossem morrer imediatamente, mas a morte entraria. E uma vez a morte entrando, não é? Ela iria prosperar. Por quê? Porque Deus sabia que a fonte daquela semente, não é? Era maligna. Não foi ele que plantou aquela árvore, não é? Nociva, uma árvore híbrida, um fruto dúbio. Mas Deus não faz essas coisas. Nós já vimos que na lei de Deus, né, posteriormente, ele orientou os israelitas a não misturar as sementes, não é? Levítico 19:19, Deuteronômio 22:9, o Senhor não passa por cima, não é, daquilo que ele mesmo instituiu. Ele não é hipócrita, não é? Ele é o justo juiz. Então, se vale para os outros, primeiramente valeu para ele, porque a base do trono de Deus é retidão e justiça, e ele não pode, né, comprometer uma coisa em favor de outra. Pelo contrário, ele é pleno, não é? Ele é o único que consegue ser perfeito do início ao fim. Ele é o único, porque ele é Deus, né? Ele pode todas as coisas. Então, ele estava advertindo que não comesse daquele fruto, para que não houvesse, né, uma forma de eles serem corrompidos, né? Uma vez que a morte entrou, não sairia facilmente. Como Jesus disse, né, foi necessário Jesus vir para mostrar, não é, o que tinha acontecido com a raça humana. Por quê? Porque, gente, assim como a fonte
de todas as coisas é espiritual, assim como a fonte de todas as coisas é espiritual, então a fonte do mal também é espiritual, também é um espírito. Foi ele que semeou o mal, não é? Ali naquele lugar. Então veja, quando Jesus veio, não é? Ele veio expulsando demônios de homens, né? Do interior dos homens. E ele disse, né? Quando um valente, mais bem armado, quando um valente, aliás, quando um homem forte, não é? Entra numa casa, ele amarra ali o dono da casa, não é? E se apossa de tudo que aquela pessoa tem. Não é assim? Porém, quando um valente mais bem armado, alguém mais forte, vai ali, não é? Então, ele faz a mesma coisa com aquele que tinha feito, não é? Primeiramente com o mais fraco. Então, veja, por mais que as almas se achem capazes, sábias, sagazes, etc., elas não são capazes para o reino espiritual. Não tem comparação o reino espiritual com o reino terreno. É superior. Então, quando Jesus falou sobre isso, ele estava dizendo, não é, que aquilo que Adão fez só seria possível ser desfeito por alguém mais forte, não é, do que aquele que havia enredado. Veja, Satanás, ele conseguiu enredar a humanidade, porque ele pegou os pares. Obrigada, Stephanie, que Deus te abençoe. Que coisa fofa. Muito lindo, né? É. Muito lindo. Coroa de flores. Muito obrigada, meu amor, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus faça prosperar, né, a semente para aqueles que semeiam. Amém. Né, para que tenham em abundância. Que sejam bênçãos, né, onde quer que vocês estejam, onde vocês semearem, né, que seja próspera a semeadura de vocês. Amém. Então veja, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, não é? Ele veio mostrando o que estava em oculto, ele veio revelando o mundo espiritual. Por quê? Porque quando Satanás semeou aquela semente lá no início, ele enredou, gente. Ele pegou os pares, não é? O masculino e o feminino, que daria origem, não é, a toda a humanidade, os pares iniciais da humanidade, vamos dizer assim, né? Veja, a gente sabe que o resultado da união entre o homem e a mulher são os filhos, não é? É o filho. O filho é 50% de um e 50% de outro. Então, o que Satanás fez? Com a inteligência dele, ele semeou, não é, aquela semente maligna, não é, que adentraria ao ser humano de forma espiritual, uma vez que é espiritual, só quem poderia tirar é um poder espiritual também. Não se pode. Por isso que o apóstolo Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e tudo aquilo que se levanta, toda arrogância, né? Tudo aquilo que levanta contra o conhecimento de Deus. Por quê, gente? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra aquilo que se pode tocar, não é contra os nossos iguais. A nossa luta é contra aqueles, não é, que nós não podemos ver, que são os espirituais. Então, é sobre isso, foi essa realidade que Jesus trouxe ao mundo, para que nós, né, não caiamos na mentira, no engano do maligno de querer contender uns com os outros. Por quê? Porque, veja, gente, os seres humanos, eles podem morrer, mas espíritos não. Então, ele semeia, não é, o caos, a destruição, para que os seres humanos se destruam mutuamente, enquanto os espíritos permanecem, não é? Existindo ainda na existência deles e ainda aqui. Porque o ser humano diz, o espírito não existe, porque espírito não tem corpo, não se vê espírito. Porém, eles fazem parte dessa realidade. Existindo ou não, eles fazem parte dessa realidade, estão aí, né, para promover o caos, e a gente sabe pelo resultado no mundo, não é? Então veja, para poder tirar aquela semente espiritual de dentro do homem, a inteligência daquele ser espiritual, que uma vez semeando aquilo ali, não é? Quando o homem se juntasse à mulher, não é? Os dois se tornassem um, então é como se ele tivesse feito o seguinte, prendido, né, os seres humanos como se fossem verdadeiros passarinhos, não é? Que se pega aos montes, não é? Numa mesma armadilha. Amém.
Amém, amém, amém. Numa mesma armadilha, ele conseguiu enredar todo o ser humano. Por quê? Porque ele comprometeu a carne, ele sujou, ele corrompeu a carne, ele conseguiu colocar algo da natureza dele dentro da carne, que é, por natureza, não é inferior ao espiritual. Logo, para retirar aquilo dali, teria que ser alguém mais forte, não é? Só que Deus não poderia intervir, porque não seria legítimo. Deus deu, como está escrito, não é, em Salmos. Você pode, por favor, Vini, Salmo 115, se eu não me engano, que fala a respeito disso, que ele deu os céus, né, pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, ou aos filhos de Adão, ou aos seres humanos. Então, ele fez a terra, não é, esse mundo, para os seres vivos, para os seres humanos dominarem sobre toda a criação. Não era para seres espirituais, estava, não é, sob o domínio de Adão, e Deus deu capacidade cognitiva para Adão, não é, um coeficiente intelectual altíssimo, não é, muito inteligente, para que ele pudesse fazer uma escolha, e ainda advertiu, não é? Deus ainda advertiu, olha, não coma, porque tem morte ali. Você pode ler, Vini? Versão NVI, Salmo 115, versículo 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Se eu não me engano, é a King James atualizada que diz, não é, que deu aos filhos de Adão. Ou seja, não é, ao homem Adão. Adão é a humanidade, é o representante, é o cabeça da humanidade, né? Então, cabia a Adão, não Sim. é? King James atualizada. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Ou seja, não é? Deus não poderia intervir de forma legítima, e Deus não age, não é, por emoção. Deus não age por sentimentalismo, não é? Deus não sacrifica a justiça por causa do amor. Deus só pôde intervir quando ele teve a legitimidade no tempo certo, no tempo apropriado, não é? Trazendo o filho dele, veja, no tempo devido, no Kairos, gente, a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É quando aquele determinado momento chegou, já estava pleno, naquele exato momento, era o tempo certo, o tempo devido, não é, de Deus derramar do seu Kairos, de Deus trazer à existência aquilo que ele já havia prometido desde o Gênesis, né? Acerca da semente da mulher, não é? Que pisaria na cabeça da semente da serpente. Então, tudo tem um tempo, né? Como está escrito. Existe um tempo e um modo para cada coisa debaixo do céu. Então, Deus não faz nada de forma inapropriada, de forma inadequada, nem se atrasa e nem se adianta. Deus faz tudo de forma legítima, né? Coerente, justa, justamente para não ser abalável. Não é? O que Deus faz é inabalável. Por quê? Porque Ele não dá um jeitinho em absolutamente nada. Ele não passa por cima de lei alguma. Pelo contrário, tem que estar perfeitamente estabelecido em todas as leis. Seja aqui ou seja nos céus, né? Seja onde for, qual dimensão, Deus jamais erra. Se existe algo que Deus não pode fazer é mentir, e Deus não erra. Então, não é? Era necessário que alguém mais forte viesse ao mundo para desfazer as obras do maligno e libertar os homens, não é, da escravidão do pecado. Mas tudo isso tinha que ser debaixo de uma legitimidade. Então, Deus, veja, para haver o exercício, gente, do livre-arbítrio, não é? E eles eram os únicos que verdadeiramente tinham. Por quê? Porque a serpente falava de fora, eles não tinham opressão dentro deles. Como hoje, não, os seres humanos têm, não é? Qual de nós que pode dizer que pode escolher livremente qualquer coisa sem um embate primeiro, não é? Sem uma guerra das naturezas dentro de nós, dentro e fora, não é? Eles não tinham essa opressão dentro deles, não tinha essa divisão, não é? Não tinha essa questão dentro deles. Então, para exercer o livre-arbítrio, é necessário, pelo menos, né, o mínimo dos plurais, que é 2. Não é? E foi isso que ficou diante dele. E ele acabou escolhendo algo que era contrário àquilo que o Criador, não é, tinha estipulado, tinha dito, olha, não como.
E Deus sabe de todas as coisas, não é? Adão, ciente de que Deus o tinha feito e tinha feito todas as coisas, não dá credibilidade para Deus, não é? É por isso que Deus diz que foi traição. Adão traiu Deus, né? E Deus deixou que ele seguisse, né, o curso da sua escolha, né? Colhesse o resultado da sua escolha. Então, no tempo devido, né, esse Adão, o segundo Adão, né, o último Adão, aliás, e o segundo homem veio, né? O Adão natural não pode sequer alegar. Enfim, nós já estamos mais aqui. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, não é pela semente da morte que tinha entrado ali. O pecado, gente, nada mais é do que, veja, é a porta, né? Vamos dizer, o alimento, né? Para que os demônios ajam, para que eles atuem. Então, em Romanos 6,6, não é? Você pode ler, Vini, por favor? Romanos 6,6 pela Roeli. Ele chega, voltou. Meu celular tá hiper lento. Abriu. Amém. Chegou. Ei. Versão OL. Estamos cientes de que a nossa velha natureza foi pregada com ele na cruz. Tudo aquilo que em nós servia de alimento ao pecado foi como que destruído, de forma que não mais fiquemos sujeitos ao domínio do pecado. Porque quem morre para o pecado fica justificado. Eu fui para o 7, perdão. Então, veja só. Olha só a clareza dessa versão. Estamos cientes. O que é isso, gente? Convicção. Isso se trata de consciência. Então, o segredo não é estar na consciência. Se nós não temos uma boa consciência, a gente não vive, não é, de uma forma sensata. A gente não vive, não é, baseado em algo que seja legítimo, verdadeiro, pelo menos diante de Deus, não é? É fácil enganar os homens, mas enganar a Deus ninguém pode. Então ele falou: estamos cientes de que nossa velha natureza, a natureza adâmica, essa natureza humana, essa parte natural, foi pregada com ele na cruz. Tudo aquilo que em nós servia de alimento ao pecado. Veja, tudo que em nós servia de alimento ao pecado. Por quê? Porque se o pecado é alimentado, então a gente dá legitimidade para os demônios agirem. Entende? É como se nós estivéssemos, né, dando comida, não é, para coisas virem nos morder, não é, para seres que a gente não consegue ver, não é, nos destruírem. De forma, veja, a gente não faz isso porque a gente quer fazer. Não, é como o apóstolo Paulo diz, não, o mesmo que escreveu Romanos 6, né, escreveu o 7, não é? Romanos 7. E ele diz, né, na minha carne não habita bem nenhum. É isso que ele está dizendo. Pelo pecado estar alojado na carne, a alma, não é? A pessoa humana, ela não tem a liberdade de fazer aquilo que ela quer. Então aqui em Romanos 6,6, não é? Ele fala dessa forma, veja, a velha natureza foi pregada na cruz, e isso é de forma, gente, é de uma troca, tá? Isso aqui não é algo que verdadeiramente nós fomos pregados, veja, nós não morremos na cruz, quem morreu foi Cristo, não é? Teria que cada um de nós morrer na cruz. Mas, boa noite, Ana Cristina, muito obrigada. Mas para que isso não acontecesse, senão ninguém ia ficar vivo, não é verdade? Ninguém ia ficar vivo. Para que isso não acontecesse, e ainda que a gente tivesse sido pregado na cruz, qual de nós poderia pagar o preço de resgate pela própria alma? Ninguém. Por quê? Porque o nosso sangue, gente, já é gerado pela carne, não é? A carne é que produz seu sangue. Ora, se a carne está impregnada, se é na carne que está alojado o pecado, como é que a carne vai gerar um sangue limpo, não é? Logo, não adiantaria a gente morrer por nós mesmos ou por quem quer que seja.
não é? Então, o que ele está dizendo aqui, não é? É que essa troca do justo pelos injustos foi exatamente para que nós não precisássemos morrer. Obrigada, Stephanie, que Deus te abençoe. Amém. Foi para que justamente nós não precisássemos morrer, mas para que a gente viva, e viva eternamente. Entende? Tudo aquilo que em nós servia, veja, olha a linguagem de fé das Escrituras, servia, de alimento ao pecado, foi como que destruído, como que, olha só, como que destruído. Obrigada, Silmar, que Deus te abençoe. Foi como que destruído, veja, gente, isso aqui é uma símile, não é? Isso aqui está falando em termos de comparação. Por quê? Porque Cristo sofreu a morte em nosso lugar. Entende? Para quê? Para que o domínio do pecado perca, não é, essa força em nós. Mas, gente, isso só vai ser verdadeiro na prática se nós nos enchermos, não é, do Espírito Santo. Entende? Se verdadeiramente a gente trocar a motivação da nossa vida, a nossa forma de exercer a vida nesse mundo, de praticar a vida nesse mundo, trocar do padrão do mundo para o padrão de Deus. Por quê? Porque enquanto você estiver colhendo, enquanto a gente estiver plantando batata, a gente só vai colher batata. Não tem como a gente plantar batata e querer colher abacaxi, não é? Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, seja bom, seja mal. Entende? Então, para que a gente verdadeiramente venha praticar atos de justiça, não é? É necessário que nós conheçamos o que se trata a justiça, não é? E pratiquemos isso, venhamos a exercitar isso continuamente nas nossas vidas, entende? É uma substituição. Assim como foi necessário Jesus trocar de lugar conosco na morte, na cruz, é necessário que a gente troque de forma de viver, entende? De modo operandi de viver, não é? Não podemos mais atuar, não é, da forma que a gente atuava antes e querer colher coisas diferentes, não é? É por isso que Jesus falava de forma diferente dos outros seres humanos. Ele dizia, olha, não pague da mesma forma, não pague com a mesma moeda, não é? Mude a face, mude a face. Dê a outra face. Ele estava falando em termos espirituais. Está falando, olha, ao invés de você revidar carne com carne, não é? Revide com o espírito. Por quê? Porque quando eu der o espírito a vocês, não é? Isso ele estava deixando, gente. Veja, não era ali exatamente naquele momento, porque não era possível, mas depois, quando ele morresse e ressuscitasse, nos desse o espírito. Ele estava deixando os tesouros, não é, para seus filhos. Ele estava amontoando os tesouros para deixar para nós. É por isso que o Novo Testamento, não é? Ele é sancionado pelo sangue de Jesus e só entrou em vigor, não é, como qualquer testamento, após comprovada a morte do testamentário. Entende? Então, no Novo Testamento é que está estabelecido as regras, não é? Os nossos direitos como filhos, não é? E foi o Senhor que juntou essas riquezas para nós. Então, é necessário que a gente venha aprender dele, como ele disse, para que a nossa alma venha descansar. Como dizem, né? Descansar no Senhor. É aprender dele. Entende? Por quê, gente? Porque, veja, essa luta das duas naturezas, né? Que Gálatas 5:17 fala, exatamente para que a gente não faça o que a gente quer. Por quê? Veja, a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Ora, a carne quer que a alma faça a vontade dela, da alma, só que não é, veja, gente, não tem mais alma livre, não é como dizem por aí. Geralmente as pessoas dizem assim, ou você faz a vontade de Deus, ou o homem faz a vontade do homem, ou o homem faz a vontade de Satanás. Qual é o homem que consegue fazer a própria vontade? Qual é o homem? Só Jesus. Só Jesus. E, aliás, ele foi nem ele, né? Porque, como ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Não é? A minha comida e a minha bebida, ou seja, aquilo que me alimenta a minha alma, é fazer a vontade do Pai. Então, nem ele fez a vontade dele, porque ele não veio para ser servido, como ele disse, não é? Ele veio para servir. Logo, não é? Eu até desfaço aqui as minhas palavras, ele podia. Jesus podia fazer a vontade dele.
da alma dele, mas ele não fez. Ele preferiu fazer a vontade do Pai, entende? Ele não veio para ser servido, não da primeira vez. Ele veio para servir. O maior de todos no reino dos céus, não é? Se tornou servo de todos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele não fez a vontade dele e ele deixou, não é, para que nós andássemos nos passos dele. A gente não deve fazer a nossa vontade, por quê? É por isso que o Espírito também milita contra a carne. Por quê, gente? Porque se nós fizermos a vontade da carne, vai dar ruim, não é? A vontade da carne gera o quê? Tudo que que dá em morte, não é? Traz vergonha, traz uma série de coisas, traz vícios, né? Traz um monte de coisa que cerceia a nossa liberdade, não é? Então, não é bom que a gente faça a nossa vontade, porque a nossa vontade está corrompida. A alma nunca flui sozinha, não mais. A alma só fluía sozinha lá no Éden, antes da queda. Aí sim, aquelas almas, não é, puras, podiam fluir livremente. Mas agora não. Não tem esse querer fazer aquilo que você quer, não existe. Ou você vai fazer a vontade da carne, ou vai fazer a vontade do Senhor, né, que é infinitamente melhor. É por isso que diz, ou você é escravo do pecado, que leva à morte, ou você é escravo da justiça. Veja, se você for escravo do pecado, vai gerar morte. Mas se você for escravo da justiça, vai gerar vida, não é? E paz. Então, é por isso, veja, quando Deus diz, né, quando a palavra de Deus diz para ser escravo de Cristo, gente, não é porque Deus quer que a gente seja escravo dele, não. Deus não veio tornar ninguém escravo. Ele está dizendo, não é, que veja, são duas opções, não tem a terceira. A gente só vai ser verdadeiramente livre quando a gente estiver verdadeiramente vivendo dentro do Santo dos Santos. Não é? Quando a gente estiver no corpo glorioso. Que aí esse corpo do pecado vai ser destruído. A gente não vai mais ter que viver num corpo cuja matéria é pecaminosa. Não é? Então é sobre isso. Foi isso que Jesus veio nos dar. Foi essa nova realidade que Jesus veio trazer pra gente. Embora a gente já faça parte dela, não é? Mas ela ainda não está manifesta completamente, porque é necessário a gente passar por essas, vamos dizer assim, por esse crescimento, não é? Por essa evolução, não é? É necessário que a gente venha crescer na nova natureza, e aí quando terminar esse processo dessa primeira ordem, aí sim a gente vai receber uma nova realidade verdadeiramente. Então, tudo aquilo que nos servia de alimento ao pecado foi como que destruído, de forma que não mais fiquemos sujeitos ao domínio do pecado. Ou seja, não é, quando a gente pratica o pecado, a gente está alimentando, né, dando legitimidade para o maligno atuar, para os demônios atuarem na nossa vida, seja com doenças, seja com de qualquer outra forma. Tá? Então, essa é a questão, né, da semente da morte, né, que Deus disse, né, certamente morrerá. E foi isso que aconteceu, a morte entrou, não é? E ela produz os seus efeitos, não é? Até que verdadeiramente, veja, ela reina, a morte reina. Por quê? Por que ela reinou? Porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Nós estamos livres, né, em Cristo Jesus, mas não da morte física, não é? Não morreremos eternamente. A morte física para Deus é como um sono, não é? É como se nós fôssemos dormir e acordássemos no céu. Mas a morte física, ela ainda é uma realidade. Então Deus não quis dizer que o homem seria fulminado naquele exato momento que comesse, como uma morte súbita, né? Como uma morte súbita. Ele previu o futuro por causa do espírito das trevas e da morte que amarraria aquelas almas e as prenderia tal qual passarinhos indefesos. E a palavra grega para comer nesses versículos é a mesma e quer dizer literalmente o que diz. A palavra, se eu não me engano, é phagos,
não é? Fagos. É a mesma palavra para fagocitose, né? Que é a forma de alimento das células, né? Das células dos animais que são unicelulares, né? Que são apenas uma célulazinha, que englobam, né? O alimento ali, uma partícula, né? Para se alimentar, e aquela partícula passa a fazer parte dela, não é? Então, fagos, que é a palavra usada para comer aqui no Gênesis, né? Literalmente é comer, é coisa física mesmo, porque tudo era físico. Literalmente o que diz? Comer, porque estamos falando de seres naturais, como está escrito no texto supracitado, que serviu de base para o que o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. O último Adão, espírito vivificante, ou seja, o espírito que dá vida, né? O espírito é doador de vida. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Da mesma forma conosco, né? Primeiro nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, né? De forma física, e depois nós nascemos do alto, nascemos de Cristo Jesus. Então, isso que ele está dizendo. Primeiro no mundo veio o físico, porque esse mundo foi feito para os físicos, para os naturais, para os terrenos. E depois veio o espiritual. Por isso que a primeira ordem é natural, é física, é terrena. E a segunda ordem é a dos espíritos, né? Que é a ordem eterna, não tem final, né? de existência, porque é eterna, é perfeita. 1 Coríntios 15, do 45 ao 46. Então, Satanás estava tentando da mesma forma o Filho de Deus pela comida. Sabendo, veja, foi a primeira tentação, né? Primeira etapa da tentação por comida. Mesma coisa como ele fez no início, né? Ou seja, ele não muda, né? Ele não muda. As estratégias dele são as mesmas, né? E os seres humanos continuam caindo. Só que Jesus não era um mero ser humano. Então Satanás estava tentando da mesma forma o Filho de Deus pela comida, sabendo da fragilidade da carne. A diferença é que Jesus, o último Adão, estava faminto e sozinho. Em sentido humano, não é? Porque ele estava, né, essencialmente, né, ele estava com o Espírito Santo, com o Pai, né? Ele é um com o Pai. Mas humanamente falando, não é? Ele estava sozinho, não tinha mais nenhum ser humano ali com ele. Ele estava no deserto. O termo grego para tentação usado vem de um outro cujo significado traz a ideia de perfurar, enquanto o próprio quer dizer escrutínio, sedução, testar, examinar, esforço. Portanto, a prova que o último Adão enfrentou e venceu foi muito além do que o primeiro, que sucumbiu, não é? O primeiro sucumbiu. Tratando-se de uma questão de escolha. Mais uma vez, uma questão de escolha. Uma questão de escolha é o nome de um devocional nosso. Pois o bem eles já conheciam, que era o próprio Deus. Mas o mal eles não conheciam e era a personificação da serpente. Então veja, o fato, gente, veja, o maligno, né, ele só conhece, apesar de ele conhecer o bem e o mal, ele não é capaz de fazer o bem, porque só como Jesus disse, né, ele tem o mal dentro dele, não tem nada da verdade dentro dele. E a verdade faz parte do bem, não é? Faz parte daquilo que é bom. Vamos dizer assim, o bem não traz mentira em si, entende? O bem ele traz verdade. Então, são coisas que são equivalentes, são coisas próprias da natureza, né? Que a própria natureza traz em si. Então, veja, quando o maligno semeou aquela semente lá, ele semeou a semente má, o joio, como Jesus disse, né? Algo inútil, que parece que é um trigo, que parece que é bom, né? Para o alimento, mas não é. Não é? Ele parece. Fisicamente, externamente, a aparência, não é? É de trigo, mas não serve para o alimento, portanto é inútil. Então, o que ele fez? Ele semeou a semente maligna. E quando aquela semente caiu na terra, se juntou, aglutinou, não é? Que coisa linda. Uau! Luminárias suspensas. Silmar, você verdadeiramente, né, sabe surpreender. Uau! Que coisa linda, gente. Que coisas fofas. Coisa mais linda. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uau, que mente. Realmente, luz. Ele escolheu algo muito bonito.
e vinculado à luz, algo próprio da natureza do Pai em cada um de nós. Amém. Isso mostra a procedência. Cada um dá o que tem, user. Deus, né, semeou o bem. Deus tem bem. Deus tem o bem dentro dele. Ele conhece o mal, mas ele não é capaz de fazer o mal porque é contra a sua própria natureza. Então, a fonte do mal é Satanás. É o maligno, né, que a Bíblia chama de maligno. Poneros, verdadeiramente mal, perverso. Esse é Satanás. Então, ele semeou ali aquela semente dele, não é? E ela aglutinou com as sementes boas que Deus tinha semeado. Gente, a terra só produz o que é a semente que é lançada nela. É igual o ventre de uma mulher. A semente vai ser gerada ali de acordo com a própria espécie, não é? O ventre só vai gerar a semente que foi introduzida ali, não é? Agora, a união do homem com a mulher, não é? É que traz em si 50% de cada um, não é assim? Mas essa semente já é gerada e colocada no óvulo, não é? Ela adentra o óvulo ali e parte de cada um, né, do pai e da mãe, é gerado ali. Então veja, o que o ventre faz é o quê? Reproduzir. Ele só reproduz, ele gera. A semente é que traz em si a sua própria espécie. Então, veja, Deus não iria, não é, dar uma ordem e fazer outra. Então essa semente híbrida, não é, como Jesus disse, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Ora, aí Jesus diz, né, uma árvore boa não pode produzir um fruto ruim. Ora, então como é que pode uma árvore produzir algo bom e ruim ao mesmo tempo? Não é? O bem e o mal ao mesmo tempo. Não é. Isso não é de Deus, como diz, né? Isso não é de Deus. Boa noite, querido. Keila. Boa noite, Keila. Paz e graça do Senhor Jesus. Não é? Isso não é de Deus. Então não foi Deus que semeou aquela semente. Não é por isso que ele vai jogar no lago de fogo e enxofre tudo aquilo que ele não plantou. Tudo que ele não semeou, tudo que ele não plantou, ele vai descartar, não é? No lago de fogo e enxofre. Tudo que não presta, toda corrupção. Então, o Adão e Eva, né, conheciam bem que é o próprio Deus, mas o mal estava personificado de serpente. Deus advertiu que não comesse daquele único e específico fruto, para que o mal não entrasse neles, pois uma vez entrando, só sairia expulso pelo valente mais forte. Como nós já falamos, né, Lucas, você pode ler bem. Lucas 11, do 21 ao 22. Lucas 11, do 21 ao 22. A palavra Satanás quer dizer, sim, opositor, acusador, não é? Mas é o mesmo ser. Ele também é o diabo, não é? É uma outra face dele, né? Além de ser o acusador, o opositor, o adversário, né? Ele também é o tentador, não é? O mesmo que tenta, depois vem e acusa. Olha só, como que prático, não é? Boa noite, Ruth, meu amor. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Viu? A armadura em que confiava e divide os despojos. Então veja, quem é que seria capaz de desfazer as obras do maligno, as obras do diabo? Alguém que fosse espiritual, não é? Agora veja, para poder um espiritual vir com legitimidade da parte de Deus, habitar aqui nesse mundo e fazer alguma coisa, tinha que ser de forma legítima, entende? Não podia ser um ser espiritual. Olha só que contradição, não é? Mas Deus, não é? Que veja, gente, o Criador não está sujeito às criaturas, e ele mostra, né, pela sua sabedoria infindável, não é? E multivariada, que ele não está subjugado a nenhuma inteligência, por mais inteligente, por mais perfeito que seja, não é? Ele criou a perfeição, não é verdade? Então, para ele não há limites, mas para as criaturas sim. Então, nenhuma criatura, não é, pode subjugar o Criador de todas as coisas. Isso aqui é magnífico em Deus, não é? Cada vez que a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente admira Deus, mais a gente idolatra Deus, porque verdadeiramente Ele é quem Ele diz que é, e a gente fica maravilhado, né? Como diz aquela música, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome.
Ele é magnífico, gente. Não tem ninguém que possa ser como Deus, nem pode desejar, mas não tem como ninguém, nenhuma criatura tem como ser Deus. Só Ele pode ser quem Ele é. Enquanto o mal estava fora, eles poderiam resistir-lhe. Mas se ele entrasse, eles estariam presos pelo pecado que levaria à morte. Foi isso que aconteceu. Foi o que Satanás tentou fazer com o último Adão, Jesus, quando ele estava vulnerável fisicamente por causa da fome. Agora veja, Adão estava com fome? Não, não é? Adão não estava com fome. Eva não estava com fome. Eles podiam comer de todas as árvores livremente. Eles só tinham que se eximir de uma única. E sabemos o quão terrível é a fome para o ser humano, ainda mais por 40 dias. Não é? Quem é que aguenta ficar 40 dias sem comer e sem beber? Não é? A palavra grega significa estar... Olha só, a palavra para fome aqui, né? Que Jesus estava com fome, não é? Os 40 dias que teve fome, não é? A palavra, gente, grega significa estar esfomeado de forma absoluta. Olha só. Olha o domínio desse ser. Olha o domínio desse ser. Agora, como eu estava dizendo, né? Como que poderia um ser espiritual vir para essa dimensão? Só nascendo de mulher, não é? Agora, veja, seria possível um ser espiritual nascer de mulher? Não seria possível. Mas para Deus não há impossíveis, não é? E Deus, que é o autor da vida, Ele sabe como produzir vida ou não sabe. Nesse exato momento, o tentador se aproximou com a sua sugestão caridosa, oferecendo o que Jesus precisava. Não é assim que acontece com a gente? Ou não? A tentação é assim, gente. É oferecer pra gente aquilo que a gente está precisando no momento. É pão para saciar sua fome. Mas a resposta do último Adão foi a palavra de Deus. Gente, não se vence o mal senão com a palavra de Deus. Não tem como vencer o mal com coisas humanas, com ferramentas e armas humanas. Não adianta xingar, não adianta bater, não adianta desferir o que for, pode soltar uma bomba atômica, não vai resolver. Não se vence o mal senão pela palavra de Deus, do Eterno, as palavras que são espírito. Foi a palavra de Deus mostrando que somente ela pode combater o mal, que é espiritual. Precisou o Filho de Deus vir ao mundo nos mostrar essa realidade. E parece, né, que a gente ainda não entendeu muito bem. Ainda que sua manifestação seja no natural, de alguma forma. Em outras palavras, Jesus estava armado com as armas certas para aquele combate. Lembra que Jesus disse: eu vim trazer a espada? Não é? Sua armadura era impenetrável e ia além do físico ou natural. Essa mesma armadura ele deixou para nós. Está escrito lá em Efésios 6. Não é? Toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Mas desde a cabeça até os pés. Sua armadura era impenetrável e ia além do físico ou natural. Satanás teve que partir para os outros campos da alma e espírito e o fez imediatamente. Quando ele viu, né, que ele não conseguia ganhar Jesus pela parte física, né, pela fome do corpo, então ele partiu, né, para as outras camadas do ser de Jesus, levando-o para o topo nas duas ocasiões. Olha só, onde a pressão atmosférica é maior, podendo causar, entre outras coisas, hipotermia e falta de ar. Obrigada, Flavinha, que Deus te abençoe. Agora veja, gente, imagina um ser 40 dias sem comer, um ser humano, 40 dias sem comer, sendo levado para o topo, para algum lugar alto, onde, imagina essa quebra de atmosférica, né, de pressão, de temperatura e pressão. O que isso pode causar numa pessoa saudável? Imagina numa pessoa... Deus te abençoe, meu amor. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Imagina uma pessoa que está há 40 dias sem comer, sem vigor no corpo. Imagina. Que crueldade, não é? Que perversidade. Levando-o para o topo nas duas ocasiões onde a pressão atmosférica é maior, podendo causar, entre outras coisas, hipotermia e falta de ar.
Some-se a isso a debilitação causada pela fome. Ainda botei uma carinha assim. Mas aquele homem não viveria apenas pelo alimento físico, mas era sustentado por toda a palavra de Deus. Aleluia. Ele estava elevando o nível do homem caído e reatando sua comunhão com Deus, ao dar mais crédito à sua palavra do que à própria vida física nesse mundo. Quem guardava aquela casa e o dono dela, ou seja, não é a alma, não é a casa, é o corpo, e o dono da casa é a alma, era o valente, mas bem armado. E vai destronar. É por isso, gente, que ninguém, absolutamente ninguém, é como a palavra de Deus diz, ninguém pode tocar na alma de um filho de Deus. Ninguém, absolutamente ninguém é mais forte. E por isso que Jesus herdou o nome que está acima de todo nome, a autoridade, o domínio, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra, ou seja, no mundo inferior, no mundo dos mortos. Ninguém tem o poder e o domínio que Jesus tem. E ele conquistou isso por mérito próprio. Valente, mais bem armado, o Espírito Santo. Você pode ler, Vini, Marcos 3, do 27 ao 30. E também conforme 1 João 5,18. Versão NVI. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Olha só, mas como é que pode o Filho de Deus estar com um espírito imundo, com o espírito do mundo? Não é o espírito imundo, é o espírito do mundo, é o espírito que está governando esse mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 18, mesma versão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Bem, como eu acabei de falar, não é? Não tem ninguém maior do que Deus, né? Do que Jesus Cristo. E a blasfêmia do Espírito Santo, né? Nós já falamos aqui recorrentemente, que é o fato das pessoas não terem Jesus como Senhor, porque só quem pode declarar Jesus como Senhor é pelo Espírito Santo. Então, se a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela está mostrando que ela não recebeu Jesus, entende? Então ela pode blasfemar contra quem ela quiser. Só que, enquanto tem vida, não é? A pessoa está recebendo aí, não é? A chance de ser perdoada, não é? Mas se ela morre, não é? E ela não recebeu essa dádiva nesse presente, então ela vai ser réu eterno. Por quê? Porque ela rejeitou o Espírito que poderia lhe conceder a graça, não é? Que é a dádiva, o presente. Para receber o Espírito, gente, o Espírito Santo, né? Tem que declarar Jesus como Senhor. Sem declarar Jesus como Senhor, não tem como receber o Espírito Santo, entende? Só pode receber o autor aquele que recebe a obra, entende? Não, e uma coisa não está desvinculada à outra. É por isso que negar a eficácia da obra de Cristo, que é assegurada pelo valente mais poderoso, é a blasfêmia imperdoável, viu? Negar a eficácia, negar, como diz em Hebreus, né, Hebreus 10, 27, se eu não me engano, né, que fala acerca de pisar aos pés o Filho de Deus, não é? Tornar como profano, ter como profano o sangue da aliança, né, que o purificou, e insultar o Espírito da graça, que é o Espírito Santo. É o Espírito que nos concede, gente. É a última chance do ser humano. É a última chance. Não é? Veja, lá no Antigo Testamento, Deus, não é? Estava deixando que os homens... 29, obrigada. Deus estava deixando que os homens, né,
fizessem de acordo com a sua vontade, com o seu poder, enfim, né, que eles tentassem de todas as formas. Ninguém conseguiu. Mandou a lei, ninguém conseguiu cumprir, não é? A lei, nenhum conseguiu cumprir a lei. E aí veio o Filho, não é, para cumprir a lei, cumprir todo o Antigo Testamento e dar, não é, esse presente para os homens, não é? Quem convence os homens que eles precisam receber esse presente de salvação é o Espírito Santo. Logo, se a pessoa rejeita esse Espírito, não é? Ele rejeita essa chance, o que vai restar para ele? Nada. Não tem mais nada. Não tem mais, não tem nenhuma outra... Não tem nenhuma outra, como é que eu posso dizer? É igual uma sentença, né, que é transitada em julgado. Não cabe recurso. Não tem mais recurso. Por isso que negar a eficácia da obra de Cristo, que é assegurada pelo valente mais poderoso, é a blasfêmia imperdoável. Porque é ele que guarda aquela alma em segurança naquela casa, corpo físico, como diz na palavra, como garantia até a redenção. É por isso que é o primeiro presente que a gente recebe, que comprova que nós vamos receber o corpo glorioso, é o Espírito, como está escrito. Você pode ler, Vini, por favor? É Efésios 1, do 13 ao 14. É o primeiro presente da salvação, é o Espírito Santo. Por quê? Porque se ele não guardar aquela alma, gente, não tem alma livre nesse mundo. Veja, ou está com o Espírito do mundo, ou está com o Espírito de Deus. Entende? Não tem meio termo. Não tem. No momento que o TikTok está bloqueando o envio da referência, então vou escrever ela por extenso. Efésios, ô Vini, depois você coloca, eu já falei. Versículo 13 ao 14. Agora sim. NVI. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Viu? Então, o Espírito Santo é o primeiro presente, não é? Por quê, gente? Porque sem o Espírito Santo ali, aquela alma vai ficar vulnerável. A gente não pode ver os demônios, a gente não vê os espíritos. Mas não quer dizer que eles não estejam, não é, em todo o lugar, em todo esse mundo. Redenção esta que é a adoção da alma pelo revestimento da luz da vida. 2 Coríntios 5, versículo 4, a linha B. Você pode ler, Vini, por favor? Porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, não é sem o Espírito Santo, não tem corpo glorioso. É isso que ele está dizendo. Efésios 13 ao 14. Não? Sim, ele é o selo ou penhor da glória. Efésios 1, do 13 ao 14. Olha só, né? Ou seja, não há nada contra a verdade, gente, e sim em favor da verdade. Veja, não tem como, a gente pode falar até de forma diferente, mas não tem como usar outra coisa a não ser a própria palavra que dá testemunho dela mesma. Veja, está citando aqui a mesma coisa que eu já falei, não é? Quando estava fluindo a minha mente, né? Minha psique fluindo pela mente pneumática, ou seja, né? A minha mente humana fluindo pela mente do espírito. E aí seria a próxima referência. Não, Siri, eu não estou falando com você. Cancela, senão ela responde. Olha só, nem toquei no telefone. Então, de acordo com o que está escrito em 1 Coríntios 1:30, você pode ler, Bini? É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Ou seja, não é? É por iniciativa de Deus, não é por iniciativa dos homens. É Deus que atrai. É como Jesus disse, se não for atraído pelo Pai, não é?
Se não vier pelo Pai, não pode vir a mim. Por quê, gente? Porque é o Espírito Santo que atrai. É o Espírito Santo que vê o gemido da alma, não é? Veja, quando ela ouve a palavra de Deus, ela vê uma porta de salvação. Ela vê uma... Poxa, eu quero, eu desejo, eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu não quero mais continuar sendo escravo do pecado. Eu quero ser salvo, eu quero ser liberto, eu quero viver livre. Eu não quero mais viver cometendo essas coisas, não é? E aí ele vem e ajuda, não é? Ele convence o ser humano, né, aquele homem, aquela pessoa, de que ela é pecadora e que ela necessita do Salvador. É por iniciativa de Deus, gente. Não é porque, veja, quando Jesus Cristo morreu na cruz, veja, a gente tinha feito alguma coisa boa para poder merecer a salvação, para poder merecer o que Deus fez em nosso favor, entregando o Filho dele, imaculado, irrepreensível em nosso resgate. A gente tinha feito alguma coisa? Não, então a iniciativa é dele, é toda dele, entende? É toda dele. Quando Jesus foi entregue para ser morto por nós pecadores, nenhum ser humano tinha feito nada para merecer isso, não é? Pelo contrário, Deus fez isso porque Ele é bom, porque Ele verdadeiramente amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, único do tipo dele, que era espiritual, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra eternamente, não é? Mas tenha vida eterna. E 1 Coríntios 12, 3, que fala, não é, acerca disso. Ninguém pode declarar Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. Logo, esse mesmo que declara Jesus como Senhor não vai dizer que Jesus é maldito, não é? Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, guardando aquela alma, entende? Ah, mas podemos ter pensamentos intrusivos, tá? Esses pensamentos intrusivos, gente, não quer dizer que sejam nossos. Isso é artimanha, não é? São as setas inflamadas de Satanás para trazer confusão aos filhos de Deus, se eles não estiverem, não é, convictos em sua consciência das obras do maligno, entende? E, ou melhor, mais ainda, não estiver convicto da justiça de Deus, não é? Porque obras do maligno tem muitas, mas a justiça de Deus só tem uma, não é? Que é feita em Cristo Jesus. Então, vou até corrigir a minha forma de falar, não é? Para não dar mau entendimento. Conhecer as coisas de Satanás, muita gente aí conhece, não é? Mas não torna a gente invulnerável a elas conhecendo as coisas do maligno, não. O que nos torna invulneráveis a essas obras do maligno é conhecer a justiça de Deus e operar nessas coisas. Essas são as boas, as armas certas para a nossa batalha espiritual, entende? São as armas espirituais, é o bom combate da fé. Tem um mau combate, que é esse daí, não é? É usar as coisas do maligno, pensar nas coisas do maligno, viver falando de Satanás, não é? Como alguns colocam, gostam de falar. Esses dias eu achei muito engraçado uma pessoa postando que depois que Satanás, antes, né, as mulheres se vestiam com decoro, e Satanás ainda não havia aprendido a ser estilista, né? Antes de Satanás aprender a ser estilista. Veja, quando foi que Satanás aprendeu a ser estilista? Desde o Éden, né? Desde antes, provavelmente desde quando ele era não, mas estava na presença de Deus. Sim, mas a execução, né, dos dons dele, não é? Foi desde lá do início. E veja, eles fizeram, né, eles teceram lá as roupinhas, né, de folha de figueira. E ainda assim não escondeu a nudez deles, não é? Então, não vamos nos enganar, gente. Não vamos gastar o nosso tempo procurando saber de Satanás. Vamos aprender, desde que aqueles que pertencem a ele, né, que devotem as suas mentes para saber sobre ele, e vamos devotar a nossa mente a conhecer Jesus Cristo e a obra de Cristo, porque é isso que nos torna invulneráveis, intragáveis, né, do maligno. Caso contrário, não é, a gente vai estar semeando ervas daninhas dentro do nosso jardim que o nosso Senhor tem limpado, não é, purificado pela sua palavra e pelo seu sangue. Vamos parar, não é, de dar pérolas, não é, para os porcos. Vamos parar de alimentar, não é, os espíritos impuros e dar legalidade para o mal agir, não é, na nossa vida, na nossa mente, nas nossas emoções, porque isso é terrível.
Esse é o único pecado que a alma em processo de regeneração, que recebeu Jesus como seu Senhor, então verdadeiramente nasceu de Deus, não pode cometer, é o pecado imperdoável. O pecado imperdoável já está dizendo, é imperdoável. E como disse Jesus, não tem nenhum pecado, não é, que Deus não possa perdoar aos homens. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que recusou a salvação. Então, para isso, não é, que não tem o Espírito da graça, que não tem o Espírito, a garantia, o penhor, não é, da glória, não tem resgate. Entende? Por quê, gente? Porque para haver remissão de pecados é necessário derramamento de sangue. Agora, qual é o sangue que pode ser derramado em nosso favor? Nenhum, a não ser o de Cristo, que já foi derramado, não é? Então, se a gente rejeita o único que pode pagar o preço dos nossos pecados, a redenção das nossas almas, então, não é? Boa sorte para essa pessoa ou para essa alma. Este pecado em específico, pois seria contrário à própria natureza daquele que lhe deu a salvação. Exatamente o contrário, não tem como. É como se dissesse que Jesus deu um tiro no próprio pé. Isso não faz sentido. Como Deus pode negar a si mesmo? Pois ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, por excelência de quem Ele é. Você pode ler, Vini, por favor? 2 Timóteo 2. 13. Ele já está com o negócio aberto ali. Versão NVI. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A única forma dele nos rejeitar é se nós não o aceitarmos. Eis a salvação. Sem ela, o que resta é a perdição. Por isso é imperdoável, pois esse tal não lhe pertence. Então, gente, nós acabamos por aqui, não é? Foi bem rapidinho hoje, não houve tantas interpelações, né? Mas se houver alguma pergunta, alguma coisa que nós possamos ajudar, eis-nos aqui. Foi tão rápido que eu nem acreditei. É isso mesmo. Acabou. 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 De amanhã também te amo. E é só dois. De amanhã não, diz domingo. A batalha espiritual. Não, amanhã é a comunhão dos santos. Exato. Já acabou. Também achei tão rapidinho. Amém. Amém. Bom trabalho. Flavinha. Deus te abençoe. Amém. Então, gente, eu tenho uma palavra aqui para vocês que eu tirei, né? Senti o desejo de passar, né? É uma coisa muito comum, mas a gente tem que fazer conforme a orientação do Espírito. Diz assim, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Então, é Deus que conhece, né, as nossas vidas, é Ele que domina sobre as nossas vidas e ninguém mais. Não é? Ele que pagou o preço, não é, pelas nossas vidas. Então, tenham bons pensamentos, tenham pensamentos de esperança, tenham pensamentos de vida, né, de algo próspero, tá bom? Porque Deus aqui garante. Veja, em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus e vamos fazer uso disso, né? Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Que vocês tenham uma consciência, que todos nós, aliás, né, tenhamos uma consciência fundamentada, edificada sobre a palavra de Deus, que é a verdade, independente das circunstâncias, porque nós não vivemos por vista, não é? Nós vivemos por fé. O justo, como está escrito, o meu justo vive pela fé, por fé, não é? E como o próprio Paulo falou, né? O evangelho do início ao fim é pela fé, não é? Então que possamos exercitar a nossa fé continuamente para que ela se torne cada vez mais robusta, mais forte e a gente venha manifestar, não é?
as coisas próprias do Senhor, que são excelentes nas nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe. Eu acredito que ninguém tem nenhuma pergunta, né? Porque ninguém fez. Tenham todos uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Permaneçam, não é, em Cristo Jesus, com seus pensamentos, não é, nele, na palavra dele, nas coisas do alto, substituindo todas as vezes que vierem, né, pensamentos de derrota, de desânimo, de tristeza. Busquem uma palavra, não é, que lhes dê esperança, como está escrito aqui, não é? Palavra que traga a vocês esperança, porque essa é a vontade de Deus, do nosso Pai, para cada um de nós, tá bom? Deus abençoe vocês. Amamos vocês em Cristo Jesus. Ana Cristina, o Laércio, o Aércio, Silmar, a Cleide, Adélcio. É Adélcio. E todos vocês, amamos vocês em Cristo Jesus, viu? Stephanie. A Flaviane hoje apareceu, faz um tempo que ela não aparecia. Todos vocês, gente, tenham uma noite abençoada, viu? De descanso. Amamos vocês. Isaías, todos. Boa noite. Todos. Boa noite, amados.